Graça e paz a todos presentes e aqueles que vão assistir pelas redes sociais. Nós vamos ministrar hoje sobre um tema muito interessante, né? Que deveria estar sendo ministrado em todas as igrejas do mundo inteiro, as igrejas que pregam sobre a salvação. O tema é esse: nem todos que dizem Senhor entrarão no reino dos céus. Quem falou isso foi Jesus Cristo, o dono da igreja, o único caminho que leva para o céu. Ele que disse: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, vão entrar no reino dos céus. Jesus também disse, foi Gabriel que trouxe aqui essa mensagem, disse: os homens me adoram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Você acha que Jesus vai deixar entrar essas pessoas no céu que só falam dele, o adoram de lábios, mas o coração está longe dele? Não é verdade. São mentirosos. Né? E nós vamos ver aqui os versículos que falam sobre quem vai entrar no reino dos céus. Nós vemos hoje, nas placas das igrejas, você vai lembrar disso, nas placas das igrejas ou dentro das igrejas, escrito ali: Jesus é o Senhor. Em algumas outras religiões, então em outras religiões, escrito: Jesus é o Senhor. E Jesus disse o quê? Nem todos que falam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Isso deveria preocupar os religiosos. Ou então, quando alguém pergunta: você acredita em Jesus? Acredito. Achando que esse acreditar que Jesus existe, vai credenciá-lo a entrar no céu. Jesus disse: se você crê em Deus, faz bem, mas olha, os demônios também creem e tremem, porque os demônios conhecem a Deus. Só acreditar que Jesus existe, que Deus, o Pai existe, que Deus, o Espírito Santo existe, não credencia ninguém a entrar no céu. Isso deveria estar sendo pregado em todo o mundo, porque as pessoas estão morrendo. Olha as guerras que comentamos no início do culto. Olha as enfermidades que estão por aí, antigas e novas, naturais, espirituais e aquelas fabricadas. As pessoas estão morrendo. E se morrerem sem Cristo, não entrarão no reino dos céus. Nós já falamos várias vezes. A maior prova de amor que nós podemos dar a alguém é falar de Jesus para ela. Essa é a maior prova de amor. Não posso, nem eu nem você pode convencer ninguém. Por mais que queiramos convencer alguém a se entregar a Jesus, nós não podemos. Porque ninguém nos obrigou, ninguém nos convenceu, a não ser Deus. O Espírito de Deus é quem convence o homem do pecado, do juízo, da justiça. É só Deus que pode convencer. Foi o que aconteceu conosco. Deus nos convenceu no momento. Por isso estamos aqui. A palavra do Senhor em Mateus 7:21 é essa. Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Claro que isso gera uma pergunta, uma questão no nosso coração. E o que é fazer a vontade do Pai? Porque se eu fizer a vontade do Pai, eu vou entrar no céu segundo Jesus. Não simplesmente aquele que diz Senhor, Senhor. Qual é a vontade do Pai? Jesus também responde e diz: a vontade do meu Pai é que vocês creiam naquele que Ele enviou. Quem que o Pai enviou? O Filho, Jesus. Não é? O que é crer nele? Somente que Ele existe? Não, que Ele é o Messias. Foi Ele que veio para resgatar a humanidade que estava preso, atrelado à morte, ou seja, ao pecado. Você já teve essa situação? Você está com o seu celular, você está sem crédito,
e está, por exemplo, num local e que não tem internet, ali, não tem Wi-Fi, e você quer falar com alguém via Wi-Fi, você já passou por isso? O que acontece? Você consegue falar com alguém? Digamos que você queira ir falar com o seu pai, com a sua mãe, com a sua irmã, e você está ali. Como é que você faz? Você sai procurando o quê? Está procurando uma rede aí disponível, né? Não é? Fazendo uma analogia com o pecado, é mais ou menos isso. A humanidade ali, Adão e Eva, tinham Wi-Fi com Deus direto. Eles falavam a hora que queriam com Deus, porque a rede estava ativa, então falava. Senhor, eu quero falar com o Senhor. Deus estava ouvindo, porque a rede estava ligada, né? Mas aí veio o inimigo das nossas almas e convenceu tanto Eva quanto Adão a pecar. E o pecado, né, fazendo uma analogia corrente, é como se alguém fosse e desligasse o modem. Se desligou o modem, não tem sinal, acabou. Não dá mais para falar com Deus. Assim hoje é a humanidade. Não consegue mais falar com Deus. Não conseguia mais falar com Deus. Por isso que eu falei conseguia, vou te explicar. Porque estava desligado o modem. Não tem mais Wi-Fi. Para que você entenda, hoje está tão tecnológico, né? As pessoas entendem mais de rede e de sinal e de Wi-Fi e de banda IP do que de Bíblia. Então, por isso estou dando esse exemplo para você. Então precisava alguém vir e religar o modem, para que o homem pudesse falar novamente com Deus. Para que o homem pudesse ouvir Deus falar. É claro que o homem não poderia ter Deus. Qual foi a solução? Deus teve que vir até o homem. Não foi o homem que foi até Deus. Foi Deus que veio até o homem. Então, por isso que Jesus precisou vir. A Bíblia diz que Jesus estava na glória. Estava no trono ali, no resplendor, no esplendor, poder e glória todos, Pai, Filho, Espírito Santo. E o Pai disse: preciso de alguém que se torne carne e morra por causa da humanidade que se rebelou contra mim. Quem irá? Quem irá? E Jesus disse: eu vou. Você vai, mas olha, você tem que ir como homem. E a Bíblia diz que Jesus se despiu da sua glória e habitou entre os homens. Por que Jesus fez isso? Porque nos ama. Isso é o crer em Jesus. Essa é a vontade do Pai. Que nós creamos naquele que Ele enviou. Crer dessa maneira. Que Jesus é o próprio Deus que fez carne, veio como homem, morreu e ressuscitou por nossa causa. Pagando o preço do pecado. Que foi a humanidade que cometeu e não Deus. Quando eu creio assim, entrego a minha vida para Ele, porque não tem outra solução, eu estou fazendo a vontade do Pai de Jesus que está no céu. Aí eu entro no céu. De outra forma, não tem. Não tem jeito de entrar no céu. Só gritar, só ser religioso, só falar Jesus, Jesus, não deixa ninguém entrar no céu. Mateus 24:41 está escrito assim, ó. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, aparte-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Bom, existe um local que foi preparado para o diabo e os seus anjos, porque eles se rebelaram contra Deus. Em épocas imemoráveis, que a gente não sabe definir quando foi isso, Satanás, que era Lúcifer, arregimentou uma terça parte dos anjos e se rebelaram contra Deus. Por causa disso, Deus criou um local onde esses seres estão destinados, num determinado momento, a passar a eternidade. Não é para o homem, não é para a humanidade, mas por eles terem sido banidos do céu, eles tramaram um plano de convencer a humanidade, ali em Adão e Eva, a se rebelarem também contra Deus. Ora,
Se eles se rebelaram contra Deus e vão para o inferno, quem se rebelar contra Deus tem o mesmo destino. Esse é o plano de Satanás. Por isso que teve um preço a ser pago. E se Deus falasse assim, não, mas eu amo tanto a descendência de Adão e Eva, vem para o céu, vai, eu vou perdoar vocês. Ele teria que perdoar quem também? O diabo e os demônios. Deus é justo. Então Deus estipulou um preço a pagamento do pecado da humanidade. Um homem teria que morrer e derramar seu sangue pela humanidade. Não um sangue qualquer, um sangue de alguém inocente. Então, para quem não... Claro que ninguém quer ir para esse lugar de fogo, né? Fogo eterno. Mas para não ir nesse local, não pode ter atrelado em si o pecado da rebeldia. E só tem um jeito. Tem que pagar o preço. Tem que dar um jeito de ter alguém inocente que tenha morrido por você. Por isso que Jesus precisou vir. Não é? Então, o inferno é preparado para a humanidade? Não. Mas infelizmente, vamos ver se tem esse texto aqui. Mateus 23, 13. Ai de vós, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Jesus falou isso para os religiosos ali, os judeus. Porque eles já estavam ensinando a lei ali de uma maneira distorcida. Eles não iam entrar no céu. De forma alguma, porque eles queriam entrar dizendo que eles cumpriam toda a lei. Mas era mentira. Jesus disse o quê? Que eles eram hipócritas. Só que eles ensinavam isso para a população, que acreditava neles e continuava tanto quanto afastado quanto aqueles que nunca tinham ouvido falar da lei. Então eles não iam entrar no céu, os religiosos, e não deixavam ninguém entrar. Ninguém que eles ensinavam também não ia entrar. Por isso que Jesus chamou a atenção deles. Agora, nos dias de hoje, nós temos também os fariseus e os hipócritas dentro das religiões. Inclusive, infelizmente, dentro das religiões que se dizem cristãs, ensinando preceitos de homens, não de Bíblia, não do Senhor, não das Escrituras. Eles não entrarão no reino do céu, mas também não deixam aqueles que estão assentados nos bancos, assentados nas cadeiras já há 10, 15, 20, 30 anos, entrarem. Porque não pregam a salvação em Cristo Jesus. É muito sério isso. Por isso que o Senhor disse que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Ele está falando exatamente com aqueles que estão dentro das igrejas hoje e longe de Jesus. Não querem saber. A Bíblia diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas. Esses mestres, esses hipócritas, esses religiosos ensinam ao contrário. Busque primeiro as riquezas, busque primeiro tudo de bom nesse mundo. Se der, busque o reino de Deus. A vida aqui é muito curta. Quando é que essas pessoas vão deixar de buscar em primeiro lugar as coisas deste mundo para buscar o reino de Deus? Quando? Quando não puderem mais? Lembre-se do exemplo ali de Noé e a arca. Noé construiu a arca durante 100 anos. Todos ali perto viram Noé, mas deixaram para correr para a arca quando a porta estava fechada. Aí não deu mais tempo. Quando é que a pessoa vai se voltar para Jesus? Quando o Senhor vier buscar a igreja? Quem é que vai pregar para ele se a igreja subiu? É um negócio sério isso. Outro versículo está em João 3, 3 a 5. Jesus respondeu e disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí disse Nicodemos,
Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Bom, se Jesus disse que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, e eu quero ser salvo, eu não quero ir lá para o inferno, para o lago de fogo, eu não quero, eu preciso descobrir o quê? O que é nascer da água e nascer do Espírito. Ou não? Não é uma coisa lógica? A Bíblia não é complicada, quem complica é o homem. Mas Deus disse, só tem que nascer da água e do Espírito para você entrar no reino dos céus. Pergunta para Jesus, Senhor, o que é nascer da água e do Espírito? Estou muito interessado. Nascer da água é das Escrituras. Como é que o Senhor revela o meio da salvação? Nas Escrituras. E quem é que convence o homem de que nas Escrituras é a verdade que está sendo falado aqui? Que só Jesus pode salvar? O Espírito. Por isso que é nascer da água e do Espírito. Muitos ensinam que nascer da água aqui é que a pessoa precisa ser batizada na água. Mas se a água salvasse alguém, né? Todo mundo que tomasse um banho já tinha meio salvação. A água são escrituras. Jesus disse, vós já estáis limpo pela minha palavra. Água limpa, lava, restaura. Tudo bem? Vamos voltar aqui. Então, não basta ser religioso. Não basta uma pessoa ser boazinha. Não basta ser uma pessoa trabalhadora. Uma pessoa que não fala palavrão. O que mais que as pessoas atribuem? Uma pessoa que ajuda. Pessoas que faz campanha de levar cobertores, roupas para as pessoas, alimentos. Não basta. Aliás, isso não resolve. Para quem quer ir para o céu, se fizer isso para ir para o céu, não vai. Agora, se fizer isso porque já é salvo, aí tudo bem, não tem problema. Porque o único caminho é Jesus Cristo. É pela fé em Jesus. A grande dificuldade do ser humano é aceitar isso, a graça. Porque ele quer fazer alguma coisa para ser salvo. Né? Ele quer fazer. Não, qual é o sacrifício que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? Tenho que subir no morro, descer no morro, carregar pedra? Eu tenho que me machucar? Eu tenho que fazer um sacrifício? O que eu tenho que fazer? Eu quero fazer alguma coisa para ser salvo. E Jesus disse o quê? Aquele que crê em mim será salvo. Não, Jesus, não. Eu quero fazer mais. E Jesus disse, aquele que crê em mim será salvo. Não, Jesus. Não é possível que só crer basta. Não é possível que só crer basta. Jesus disse, eu sou a verdade, o caminho e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não, mas eu quero fazer alguma coisa, tem um sacrifício, tem a lei, né? Tem a lei, vou fazer a lei. Então vou guardar o sábado. Escolhe algumas coisas que ele gosta de fazer da lei. Bom, vou guardar o sábado, vou honrar pai e mãe, que eu acho que quase ninguém consegue. Vou honrar pai e mãe. O que mais que eu vou fazer? Eu vou fazer uns 5 ou 6 aí, vou seguir a lei. Aí Jesus disse, você tem que cumprir os outros 603. Porque se você cumprir 600, se for 608, eu não lembro se são 608 mandamentos ou 604, vou fazer 608. Se você cumprir 607 e tropeçar num, perdeu, nunca conquistou a salvação. Você não consegue cumprir nenhum, e dirá 600. Quer ver como é que você não consegue cumprir? Vou te dizer. Jesus faz um resumo, não um resumo dos mandamentos, mas ele diz assim, eis que um novo mandamento vos dou. Qual é esse mandamento? Então não é, esse foi antes. Foi quando ele fez 2. Antes ele diz 2. Vou te dar 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. Aí depois lá em João ele faz um só. Eis que vos dou um novo mandamento. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Um mandamento. Você consegue? Ninguém consegue. Ninguém consegue. Um mandamento. E o cara quer ser salvo por guardar a lei toda. Não tem jeito. Jesus mostra isso. Então como é que eu vou ser salvo? Creia em mim, porque eu cumpri toda a lei.
Eu paguei o preço pelo teu pecado, pelos teus pecados. Eu sou a vida. E para encerrar, uma palavra tremenda que Jesus disse: aquele que vem a mim, eu jamais lançarei fora. Ele só está esperando que você dê uma chance a ele. Amém? Que você possa ter entendido essa mensagem e essa mensagem encontre um lugar ali na sua alma. Quando a Bíblia fala coração, é alma. Na nossa alma que está os valores, a nossa memória, os nossos sentimentos. Que essa palavra encontre um lugar ali na sua alma. E você possa entendê-la. E se você ainda não o fez, que o Espírito Santo te convença e você se entregue a Jesus. Se já o fez, que você possa compartilhar esta palavra com as pessoas que estão perto de você, que estão caminhando para um local onde não é para ela ir. Mas se ela continuar assim, não tem jeito, ela irá para o inferno. Deus abençoe você e tua casa, em nome de Jesus. Amém.